E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório mensal do TG Ativo Real, o famoso TGAR11. Vamos decifrar os números de outubro para entender o que está por trás da estratégia e dos resultados desse fundo. Bora lá? Bom, para começar, já vamos direto para esse número aqui que com certeza salta aos olhos, 14,97%. Esse é o dividend yield que o fundo acumulou nos últimos 12 meses. Um valor bem expressivo, né? Sem dúvida chama atenção no mercado. Mas a gente sabe, né? Um rendimento alto assim é só a ponta do iceberg. A grande pergunta que fica é: o que de fato está gerando esse resultado? De onde vem esse dinheiro todo? É exatamente isso que a gente vai investigar a fundo agora. Então, o nosso roteiro para hoje é o seguinte: a gente vai entender a identidade do fundo, depois mergulhar nas finanças, dar uma olhada no portfólio, ver o que a gestão andou fazendo e, no final, a gente amarra tudo numa análise para quem busca um entendimento mais profundo. Beleza, vamos começar pelo começo então. Afinal, qual é a do TGRR11? O que define esse fundo? Um ponto que é fundamental entender é que ele é classificado como multi-estratégia. E o que isso quer dizer na prática? Que o fundo não aposta todas as suas fichas em uma coisa só. O objetivo é buscar retorno investindo tanto em imóveis físicos quanto em ativos financeiros do setor. É uma abordagem, digamos, mais flexível. Ok, agora a gente vai entrar no coração da nossa análise, na sala de máquinas do fundo. Vamos ver de onde veio o dinheiro e para onde ele foi em outubro. É aqui que a gente começa a entender a performance de verdade. Olha só essa tabela de resultados de caixa. O fundo gerou uma receita de mais de 28 milhões de reais no mês. Depois de descontar as despesas, que foram de quase 2,9 milhões, sobrou um resultado de caixa de 25,2 milhões. E o detalhe mais importante: desse valor todo, 23 milhões e meio foram distribuídos para os cotistas. Mas a pergunta é: de onde vieram esses 28 milhões de receita? E a resposta está bem aqui. Esse gráfico mostra claramente qual é o motor do fundo. Mais de 76%, quer dizer, mais de 3/4 de toda a receita de caixa, veio das posições de equity, ou seja, das participações diretas em empreendimentos imobiliários. O crédito vem logo depois com 16%, mas fica nítido qual estratégia está de fato gerando os resultados. Beleza, já entendemos de onde vem a grana. Agora a pergunta lógica é: e para onde ela está indo? O que consome o caixa do fundo? E aqui tem um ponto muito interessante quando a gente olha a proporção. Os custos operacionais, como taxa de administração e gestão, consumiram 2,88 milhões de reais. Mas olha a outra grande saída de caixa, 23,57 milhões de reais, que foram direto para os cotistas como rendimento. Isso mostra uma estrutura bem eficiente, focada em repassar os ganhos. Então, se a estratégia de equity é que gera a maior parte da receita, faz todo sentido a gente olhar agora como é que está montado o portfólio do fundo. Onde é que esse dinheiro está investido de fato? E a alocação do patrimônio líquido confirma a tese. A principal aposta do fundo, com mais de 62%, está em equity em desenvolvimento. E isso é um ponto crucial. Significa que a maior parte do capital está em projetos que ainda não estão concluídos, que ainda estão em obras. É aqui que mora o DNA da estratégia e, claro, também o risco do fundo. E quando a gente dá um zoom nessa carteira de equity, o potencial é gigante. A meta de retorno real é de quase 15% ao ano, acima da inflação. É muita coisa. Só que tem um detalhe. As obras estão bem avançadas, 92% concluídas, mas apenas 71% das unidades foram vendidas até agora. Então, o sucesso da operação depende diretamente de vender esses projetos que faltam. Para complementar essa estratégia, vem a carteira de crédito. Ela tem taxas de juros bem sólidas e um ponto importante, um LTV, Loan to Value, médio e conservador de 44%. Na prática, isso é um indicador de segurança. Significa que os empréstimos têm boas garantias por trás, o que dá uma camada a mais de proteção para o portfólio. E o gestor não ficou de braços cruzados em outubro, não. Vamos analisar agora as principais decisões táticas que eles tomaram, o que mostra bem essa pegada de gestão ativa do fundo. O ponto crucial aqui foi a movimentação na carteira de crédito. O fundo adquiriu 9,18 milhões em novas operações, mas vendeu quase 74 milhões de reais. Ou seja, ele foi um vendedor líquido muito forte. Isso pode indicar uma realocação estratégica, talvez para fazer caixa ou para buscar outras oportunidades. E não foi só no crédito. Eles também desinvestiram em um ativo de renda com a venda do Garavelo Center. Uma venda de 5 milhões que gerou um lucro de 800 mil reais com uma TIR bem saudável. Isso reforça essa ideia de uma gestão que ativamente recicla o portfólio para otimizar o retorno. Bom, a gente viu bastante coisa.
Agora é hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça e formar a imagem completa do que é o TGR11, sintetizando o perfil de risco e recompensa dele. Então, em resumo, o TGGAR11 oferece sim um alto rendimento, mas esse rendimento é impulsionado por uma estratégia de maior risco, que é o desenvolvimento imobiliário. O desempenho futuro do fundo depende diretamente da venda dos projetos. E tudo isso é gerenciado por uma equipe que se mostrou bem ativa e tática. É, portanto, um perfil de maior risco com um potencial de maior retorno. Isso tudo nos leva à reflexão final, que é a mais importante. A questão não é se o fundo é bom ou ruim, mas se o perfil dele se encaixa com o de cada investidor. Será que o potencial de retorno que ele oferece justifica o risco de estar exposto ao setor de desenvolvimento imobiliário? Essa é a pergunta que fica.